Não sei se você sabe, mas assim, o nome 5 estrelas remete, lógico, qualidade. Mas esse nome é porque meu pai colocou na época por causa dos 5 filhos e a esposa, os 4 filhos e a esposa. Então é as 5 estrelas da vida dele. Tá faltando a informação de um filho aí, né? Não, é os 4 filhos e a esposa. E a esposa, entendi. Então as 5 estrelas da vida dele. Aí na época eu falava, o que eu vou colocar? O que eu vou colocar? E queria colocar raiz mineira, não sei o que lá, tudo de Minas, né? Aí ele falou, não, pra mim é 5 estrelas, remete à alimentação, qualidade e as 5 estrelas da minha vida. Aí ficou o nome 5 estrelas. Não pode mudar mesmo, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E sem contar que os 5 estrelas remete qualidade, né? Que é um ponto que a gente leva muito a sério. Que vocês são até meio conhecidas, né? E minha mãe ficou um pouco assim, inclusive a gente tem até um vídeo dessa mudança da marca, ficou bem bacana. A gente fez um vídeo assim, mostrando para os nossos clientes que continua a mesma família, as mesmas pessoas, só que a gente tinha que inovar. Porque o mercado exige da gente, né? Então, essa transição, a gente mostra para o cliente o porquê da transição, o porquê da inovação, que agora são 3 mulheres tomando à frente, e a gente queria que tivesse mais a nossa cara, porque antes era a cara dos nossos pais, agora é mais a nossa cara, essa nova identidade. Mais antiga, mais tradicional demais, né? Vocês vieram mudar. Quantas unidades tinham antes da troca de brand? Em 2011 era uma unidade. 2019, com a presença do meu irmão, 3 unidades. 2019, que a gente fez o reposicionamento, hoje nós estamos com 7. É interessante que na pandemia a gente aumentou 3 lojas. É mesmo? Foi. Na pandemia a gente cresceu 3 lojas. Deixa eu parar pra pensar aqui, mas imagino que deve ter sido até bom pra vocês, né? O pessoal ficou mais em casa, pede mais Foi muito coisa. desafiador. Porque, na assim... verdade, embora muitos comércios fecharam, a gente teve algumas restrições, né? Então, assim, por exemplo, o buffet, hoje a gente tem buffet em 2 lojas, então não podia funcionar e nem atendimento de mesa. Mas então, nunca fechamos as portas total, mas teve algumas restrições, né? Como, por exemplo, atendimento de mesa. Então, teve uma queda, assim, de faturamento, mas ainda assim, a gente passou por cresceu aquela 3 frase. unidades. A gente passou por aquela frase. Crescer dói. Foi doído. Foi doído. E a gente, as 2 coisas que a gente passou, que todo empresário fala, crescer dói e cresce para depois organizar. A gente foi só vu. Essa aí a gente fala direto. Organiza, cresce, organiza, não, cresce. Cresce e organiza. Cresce e organiza. Primeiro você vai crescendo, depois você vai se um organizando. atrás do outro, né? Cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. E o mercado online a gente sentiu muito com isso. Na pandemia, pra gente. O online iniciou na pandemia. Legal, interessante, porque a maioria do pessoal que vem aqui, por exemplo, fala de pandemia, a gente fala de queda brusca de faturamento, né? E muitas vezes a gente fala assim, desafiador, foi desafiador. Acho que foi desafiador para todo mundo como pessoa, como empresário, a gente, aquela insegurança de não saber o que vai fazer no próximo mês, foi sempre uma loucura. A gente nem entendia o online, né? A gente teve que entender o que era o iFood, a gente nunca nem tinha tido esse interesse, o que era iFood. Boa, né, a gente teve que descobrir o iFood e a gente estava no meio de uma obra. E aí, de repente, tudo tinha que fechar. E aí, a loja de Águas Claras ao lado do metrô, na Pau Brasil, a gente estava na obra. E aí o mestre de obra me ligou, e aí, vai, não vai? Será que a gente pode trabalhar? Não pode? Então a gente estava no meio de obra, inclusive. Tanto que o nosso iFood hoje tem uma identidade nossa, todo cliente tem essa noção. O que acontece? Quando na pandemia a gente queria abraçar o cliente de uma forma para eles falarem assim, nós estamos aqui do seu lado. A gente surgiu uns recadinhos manuais. E até hoje tem essa tradição. Todo iFood que pede tem um recadinho manual, falando pro cliente, você é especial, bom domingo. E assim a gente recebia muitas respostas, tudo é possível, não desiste de seus sonhos. Aí a gente já tem umas frases e as pessoas vão escrevendo, a gente exige que seja manual, para eles sentir que virou uma cultura isso na empresa. Ficou bem legal na pandemia. Mas aí o faturamento caiu. Com certeza, com certeza. Muito significativo. Em torno de 40%. Aí a gente teve que congelar algumas coisas, né? Como, por exemplo, contratos de manutenção. A gente não dispensou nenhum colaborador nessa época, você tem noção? Legal, grande a gente se organizou, se ajustou, igual a Gabriela falou, né? A gente teve uma queda de faturamento, a gente teve que congelar algumas coisas. Também os contratos de aluguéis os nossos parceiros foram bem... teve bastante consciência, né? Na verdade, era uma fase difícil para todo mundo. Então, algumas coisas assim a gente teve que negociar, mas o mais legal de tudo é que a gente não demitiu nenhum funcionário. Grande conquista. E detalhe, outra coisa que eu falo assim, que a gente é muito abençoada, né? Nós somos muito cristãs, nós somos católicas, a gente fala muito de fé, né? E a gente ficou muito em oração mesmo, nenhum funcionário nosso chegou a falecer. Nenhum funcionário chegou a... Olha pra você ver que loucura, nenhum funcionário chegou a ficar doente, acamado em hospital. Nada. Teve funcionários que teve o Covid, ficou afastado para não contaminar o restante, mas nada grave. Você tem noção, 320 colaboradores?
Então, isso é a bênção. É uma probabilidade Nenhum, a gente baixa, não tem né? história de nada. É fé mesmo. Sem contar que a parte de produção ela é num subsolo, né? Então você vê Fechado. o tanto que era arriscado, né? A gente tinha uns cuidados, claro. Tinha que trabalhar em horários separados, né? A gente teve que se adaptar. Várias adaptações. Total. E assim, falando em fé, né? É o nosso primeiro valor. Eu falo que a luz que nos guia é os nossos valores. E o primeiro é a nossa fé. Do nosso MVV. O nosso negócio que a gente trata com... Hoje a gente atende uma recorrência aí de 5 mil clientes por dia, passando nas nossas 7 unidades, né? Então, é muita responsabilidade. Eu falo que a gente trata com pessoas de todos os jeitos, né? E a gente ter fé, acreditar que amanhã vai ser melhor, essa resiliência faz toda a diferença. Traz até um polo mais positivo, total, né? E assim, falando... O ambiente é feito de energia, total.